Mas era, não, depois a doutora. Olá, boa tarde. Desde já tenho que agradecer à doutora Ana, à doutora Zélia e ao doutor Carlos por terem mostrado a disponibilidade para estarem aqui hoje. Agora dou a palavra à doutora Zélia, que está connosco através de chamada de voz, para nos falar um pouco sobre as carreiras europeias. Doutora Zélia tem a palavra. Olá, boa tarde. Zélia Dias, espero que toda a gente esteja bem depois deste período de confinamento, mas estamos agora e vamos continuar os nossos trabalhos. Eu hoje vou falar sobre carreiras europeias, uma oportunidade que gostava que vocês pensassem como o vosso futuro. E porquê carreiras europeias e porquê eu estar aqui a falar sobre elas? Portugal, neste momento, já está subrepresentado nas instituições europeias e provavelmente este problema vai se complicar ainda mais com a reforma de alguns nossos funcionários. Por isso, nós gostaríamos de iniciar e motivar alguns alunos a poderem enverdar por uma carreira europeia. Algum de vocês já pensou sair de Portugal e ir trabalhar, por exemplo, à Comissão Europeia em Bruxelas ou no Luxemburgo? É de facto bastante interessante, como eu vou passar a explicar. Existem muitas oportunidades de carreiras europeias, eu vou falar simplesmente de duas que estão mais ou menos disponíveis para vocês quando acabarem a escola secundária e começarem a pensar num futuro. A primeira seria um estágio. E porquê um estágio? O estágio é a possibilidade de trabalharem alguns meses numa instituição, lado a lado, com funcionários permanentes, que a resolver situações concretas e reais, a aplicarem o vosso conhecimento teórico adquirido durante os estudos, promovendo a compreensão dos objetivos dessa instituição e a trabalhar num ambiente multicultural, multilingue e multiétnico. Portanto, uma experiência única de trabalho, se assim se pode dizer. Então, os estágios na União Europeia dividem-se em dois grandes tipos. O estágio Blue Book, que traduzido seria o livro azul, o estágio livre azul, Blue Book Traineeship, que é aberto pela Comissão Europeia e que é válido para ela e para algumas agências, departamentos e unidades dependentes dessa Comissão Europeia. Ele abre a candidatura geralmente em janeiro e em agosto. Em janeiro para o período a realizar de setembro a fevereiro do ano seguinte e em agosto abre para o período de fevereiro a julho do ano seguinte. Muito bem. Então, e para além deste tipo de Blue Book, existe ainda outro tipo de estágio, que é o normal para outros organismos europeus. Outros organismos europeus que estão sediados em qualquer cidade europeia de um Estado-membro. Por exemplo, Lisboa tem duas agências aqui sediadas. Tem a Segurança Marítima e o Observatório da Droga. Quando o estágio é pedido para uma dessas agências, obviamente que é para estar em Lisboa. Muito bem, então quem é que pode concorrer ao Blue Book Traineeship, a este estágio do Livro Azul? Nacionais de um Estado-membro, e Portugal é, maiores de 18 anos, aí tem de ser, com licenciatura, se possível, e vocês comecem a pensar nisto, portanto, eu sei que vão acabar ainda o secundário, mas comecem a pensar nesta hipótese de estágio, sem área de conhecimento específica, pode, portanto, psicologia, comunicação, engenharia, qualquer uma área concorrer e, pelo menos, conhecimento de uma língua comunitária. Se possível, o francês ou o inglês, que são ambas as línguas de trabalho na Comissão Europeia. A duração deste estágio é mais ou menos 5 meses. Os períodos, como eu disse, são de fevereiro a junho e depois de setembro a fevereiro do ano seguinte.
No verão não há estes estágios, porque os funcionários também foram para os seus Estados-membros passar férias e, portanto, não estão lá para acompanhar os estagiários. São estágios remunerados, mais ou menos de 1.100 a 1.300 euros por mês, com subsídio para a viagem de ida e volta e o seguro de saúde. O estágio, como eu disse, é uma oportunidade única de estar ali em ambiente real de trabalho, com um orientador de estágio que vos dá as tarefas, vos explica o que têm de fazer, vos orienta dentro daquele mundo que é uma instituição europeia. Têm direito a 2 dias, mais ou menos, de férias por cada mês de trabalho. Vamos pensar que são os 5 meses, têm direito a 10, 11 dias em que podem vir de férias e continuam a ser remunerados. São considerados funcionários normais, portanto o horário de trabalho é igual ao dos funcionários, 7 ou 8 horas diárias, podem apresentar atestado por doença e no final fazem um relatório final de estágio que vai enriquecer o vosso currículo. Para além deste estágio Blue Book, existem os outros estágios que, como eu disse, que são os normais para qualquer outro organismo europeu. Então, qual é a diferença? O estágio para um organismo europeu abre quando necessitam do estagiário e não numa data fixa como janeiro e agosto. A área de conhecimento pode ser um bocadinho mais específica, consoante a agência para a qual se estão a candidatar. São também todos remunerados, à exceção da agência Eurojust, e o local de realização do estágio já não será Bruxelas ou Luxemburgo, mas, como eu disse, numa cidade europeia de um Estado-membro. Portanto, Londres, Amsterdão, Paris, Lisboa, etc. Cometi um erro. Londres não, porque acabou de sair. Ok. Então, e como é que se processa a candidatura? A candidatura deve começar por ler o anúncio que é publicado no nosso site, eurocity.net.gov.pt. Todas as vagas são lá publicadas. Hoje estão abertas 49 vagas para estagiar na União Europeia. Essa vaga também é publicada no website da instituição que abre a vaga. Começa-se pelo registro no portal da instituição e depois, tudo em linha, enviar o currículo vitae Europass em francês, inglês ou alemão e uma carta de apresentação. E aqui eu começo por dar já uma sugestão. Vocês são novos, vocês ainda não pensaram nisso, mas se nunca elaboraram um currículo vitae, principalmente Europass, e podem obter o formulário no website europass.pt, façam-no, porque é uma tarefa que carece de alguma experiência, que precisa que vocês se habituem à terminologia que é solicitada e, portanto, façam isso. E a carta de apresentação também, uma carta onde com 3 ou 4 parágrafos digam aquilo que vocês têm feito ao longo da vida. Eu sei que são novos, ainda não fizeram muita coisa, mas se pertencem aos escuteiros, se fizeram alguma ação de voluntariado, ou alguma ação social de qualquer espécie, se pertenceram a alguma atividade dentro da escola, pronto, tudo isso interessa para o vosso currículo e no fundo, enriquece a vossa experiência pessoal e profissional. Eventualmente, após a avaliação curricular, terão uma entrevista por telefone ou via Skype, como aquela que nós estamos agora praticamente a fazer, e, portanto, é estarem preparados e poderem responder calmamente às perguntas que vos são solicitadas. Muito bem. Ora bem, então, vamos pensar que vocês realizaram um estágio, gostaram muito e dizem para vocês, ok, isto é a vida que eu quero, isto é a vida que eu gosto de abraçar e vou pensar numa carreira profissional. Mesmo que não tenham feito algum destes estágios, porque alguns só solicitam a frequência universitária ou pós-secundário.
Mas mesmo que não tenham feito, vamos pensar que vocês querem enverdar e dizer, vou concorrer a um emprego. Então, o que é um emprego na União Europeia? É um trabalho interessante, um trabalho para mais de 500 milhões de pessoas, para o bem-estar. Talvez seja o único trabalho que não tem em vista a economia do bem-estar de mais de 500 milhões de cidadãos. É um trabalho com equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o ambiente de trabalho internacional, quem sabe conhecer o amor da vida noutro país, com facilidade de mobilidade profissional, boa remuneração, e estamos a falar para quem não é licenciado, começa mais ou menos nos 3.000 euros. Para licenciados sem experiência profissional, começa a carreira com 4.787 euros. Não é mau para começo de uma carreira profissional. Para além de que, estando a trabalhar em Bruxelas, por exemplo, no centro da Europa, é fácil ir a qualquer outra cidade europeia aí perto. Amsterdão, Suíça, Londres, pronto. Visitar é fácil, é mais fácil do que ir daqui do canto da Europa, não é verdade? Então, quem é que publica, quem é que anuncia estas vagas para ser funcionário na União Europeia? É um serviço criado pela Comissão Europeia e que se chama Serviço Europeu de Seleção de Pessoal. São eles que organizam estes concursos. Concursos cuja candidatura está geralmente em linha um mês, é feita tudo de forma digital. Sendo validada essa candidatura, são convidados a fazer testes em computador e, passando estes testes, são convidados a ir a Bruxelas, ao centro de avaliação, provavelmente fazer uma entrevista pessoal e depois ingressam numa lista de reserva às quais as instituições vão recorrer quando têm necessidade de um técnico para trabalhar. Mais uma vez, vamos ver quem é que pode concorrer. Em primeiro lugar, cidadãos europeus. E os portugueses são cidadãos europeus. A situação militar resolvida e que não tenham nenhum problema com a justiça de um Estado-membro, não tenham roubado, matado, etc. Bom, ok. Em termos académicos, devem ter ou pós-secundário, é o mínimo, ou licenciatura, a partir para administrador, para enverdar pela carreira administrador, sem áreas específicas e conhecimento, outra vez, de pelo menos 2 línguas oficiais. E aqui mais uma sugestão. Eu não sei como é que vocês, se a parte linguística na escola é desenvolvida ou não, vocês tentem pelo menos o inglês terem um bom nível, porque o inglês é fácil. E depois, permite-vos muitas competências a partir daí. Portanto, tentem simultaneamente ou paralelamente à escola desenvolver as vossas competências linguísticas, principalmente ao nível do inglês. Muito bem. Como é que podem fazer a candidatura ou os testes para estes concursos? Vamos pensar que havia um concurso para tecnologias de informação, por exemplo, licenciado. Ok. A vaga saiu, foi publicada no website do EPSO e no nosso Eurocit também. Muito bem. Têm um mês para concorrer. Concorrem em linha, e estejam vocês, até podem estar em África, desde que tenham PC e net. Muito bem. São convidados a fazer os testes em computador. Os testes em computador são de raciocínio verbal, é como se fosse um teste na escola. O professor dá um pequeno texto, faz sugestões e vocês escolhem aquela hipótese que vocês acham mais está certa, ok? Raciocínio numérico, exatamente a mesma coisa. Uma tabela com vários números, um problema e vocês têm de escolher a solução que está adequada.
e a do raciocínio abstrato, que é aqueles testezinhos. Vocês não estão a ver a apresentação. Eu geralmente trago exemplos para terem noção de como é que são estes testes. Eu posso enviar à professora a apresentação e ela depois vai passando os exemplos para vocês verem. O teste de raciocínio abstrato é aquele que tem uma sequência. Tem, por exemplo, casinhas. E a casinha tem uma bolinha do lado esquerdo, uma bolinha do lado direito, uma bolinha do lado esquerdo. E agora adivinha qual é a sequência que está certa a seguir. Onde é que a bolinha deve estar? Pronto. Tudo isto se treina, tudo isto se adquire com muito treino. E, portanto, vocês, estando interessados em concorrer e em passar, é uma questão de, por exemplo, no YouTube, tem exemplos de como solucionar estes testes e adquirir velocidade e rapidez ao realizá-los, ok? Aquilo que vai ser realmente avaliado quando são solicitados a ir à entrevista a Bruxelas, ao centro de avaliação, são essencialmente 8 competências, 8 soft skills. A análise e solução de problemas, a comunicação, a qualidade de resultados, a resiliência, o trabalhar em equipa, etc. Mas tudo isso se treina. Nós temos na nossa biblioteca, Jacques Delors, aqui em Lisboa, no edifício Caleidoscópio, muitos manuais que ensinam a treinar para estes testes e também o YouTube, como eu disse, aquela ferramenta que nós neste momento todos utilizamos e que tem uma gama completa de instrumentos pedagógicos e que ensinam a fazer. Costumo acabar a minha apresentação, penso não ter sido muito longa nem muito chata, com o último slide, são os nossos contactos. Mas como eu vou enviar à professora, depois se vocês tiverem dúvidas, têm aqui e podem contactar-nos tanto por telefone como por e-mail, para tirar alguma dúvida. E espero ter-vos motivado, porque, como digo, as instituições europeias necessitam de jovens competentes que queiram enverdar por essa carreira. Obrigada. Doutora Zélia Dias, muito obrigado. Eu tinha meia dúzia de perguntas para lhe fazer, mas conseguiu responder a todas sem que eu lhes perguntasse. Mas tenho mais algumas, mas lembrei-me de algumas que também poderia fazer. A primeira prende-se com o seguinte. A doutora Zélia falou dos ordenados, que são ótimos ordenados para início de carreira. Mas nós sabemos que, especialmente se formos, por exemplo, para Bruxelas, é uma cidade muito cara. A pergunta é, existem algum tipo de ajudas de custo ou como é que eu hei de explicar? Se nós fôssemos para Bruxelas teríamos que pagar todas as nossas despesas ou existem ajudas de custo que nos pudessem auxiliar no custo de vida lá? Eu compreendo a pergunta. Aquilo que eu disse foi o ordenado básico, porque depois a isso acresce todos os subsídios que possa imaginar. Para já, porque chama-se subsídio de deslocação. Vive a mais de 250 km do seu Estado-membro, que é Portugal, do seu lugar, do seu país de nacionalidade. E, portanto, logo aí tem um subsídio, não é mau. Depois paga o transporte, a alimentação, se for casado, para o cônjuge, se tiver crianças, pode andar no colégio europeu de graça. Portanto, eu sei que Bruxelas não é barato, mas ao preço que o arrendamento está em Lisboa, provavelmente não é muito mais caro, por exemplo, o arrendamento, e se nós formos ao supermercado comprar a comida e fazer em casa também não é mais caro, e nós não começamos aqui com o pós-secundário com 3.000 euros. O que é um ótimo ordenado para um pós-secundário, para uma formação apenas de pós-secundário. Para início de carreira, claro. Começa com 4.787 euros. Sem experiência profissional. Bem, olha, acho que muita gente que não sabia que emprego é que teria no futuro, depois de verem este vídeo, vão descobrir o emprego que vão querer. É bem que sim, estamos cá todas
ajustar. Olha, Exatamente. segunda pergunta, doutora Zélia. Eu tenho aqui os cursos mais frequentados em Portugal, cursos universitários, da minha área de Línguas e Humanidades. Tem em Portugal o quê? Desculpa. Eu tenho aqui uma lista que são os 5 cursos universitários para que os jovens que saem do secundário de Línguas e Humanidades vão. E, se possível, eu vou dizer os cursos e gostaria que a doutora Zélia, se tiver esse conhecimento, ou até a doutora Ana, me pudessem dizer qual é que é a área, ou melhor, a carreira que mais valoriza esse curso. Há cursos que, pela sua empresa, estamos a falar de direito, ciências políticas, relações internacionais, bom, administração, ok, são fáceis de se integrarem em qualquer emprego. Mas, como eu disse, a candidatura para o estágio do Livro Azul, o tal Livro Azul, por exemplo, não tem área. Pode entrar em engenharia e aeronáutica, psicologia comportamental, portanto, não tem área específica. Um trabalho, obviamente, que poderá ter área específica, informática, a tal economia, direito, etc. Mas já tivemos concursos para educadoras de infância, médicos, tivemos no outro dia, motoristas, portanto, está aberta a várias áreas. Como disse, há cursos de mais fácil integração. Pronto. Pronto. Olha, foram exatamente esses os cursos, que era Ciências Políticas, Relações Internacionais, Direito, Relações Públicas e Administração, que são os cursos mais procurados. E a minha última pergunta para si prende-se com o facto de Inglaterra ter saído, o Reino Unido ter saído da União Europeia. Acha que, depois de todo o impacto económico que vai ainda haver, que poderá ser grave, como poderá não ser grave, como poderá ser benéfico ou não, acha que agora que a União Europeia tem menos um país, países mais pequenos como Portugal possam ganhar mais importância e mais influência na esfera europeia? Mas nada se alterou nesse aspecto com a saída da União Europeia. Foi simplesmente em termos orçamentais, não podemos incluir o Reino Unido naquilo que recebíamos dele e naquilo que atribuíamos ao próprio Reino Unido. Em termos reais, Portugal não beneficia nem fica prejudicado com a saída do Reino Unido. Tudo vai continuar na mesma, inclusivamente a mobilidade dos jovens em termos de Erasmus, que era isso que nos preocupava bastante. Já foi feito um acordo de maneira que os jovens possam continuar a circular tanto para o Reino Unido como do Reino Unido para cá. Portanto, não penso que vai haver grandes alterações nesse sentido. Talvez a Ana depois queira acrescentar mais qualquer coisa. Doutora Ana? Sim, olha, eu vou. A doutora Ana desligou o microfone. Já está ligado. Ouve-me agora? Sim, sim. Eu que, assim, sobre esta última questão, o que eu li, mas não sei se a doutora Zélia sabe melhor, é que seria só até final de 2020. O acordo vai além disso? Não, por enquanto ainda não vai. Mas, em termos de Erasmus, estava feito um acordo que ultrapassava aquele acordo normal que o Boris Johnson tentava discutir diariamente, coitado, infelizmente, ultimamente não tanto, mas o Erasmus, por exemplo, estava a ser discutido noutra fase. Ok. Até o final de 2020 as coisas têm de estar determinadas, mas logo se verá, penso que não haverá problema nenhum para Portugal. Ok, pronto. Não sei se eu agora posso dar aqui duas Sim. um bocadinho de tempo, ou se já estamos. Tenho ainda? Pronto. Tem. Sim? Pronto.
porque eu ia pegar aqui em 2 ou 3 coisas que a doutora Zélia não disse, porque não cabem dentro deste tema, mas que têm a ver com coisas que ela, pronto, referiu. Mas antes eu gostava de perguntar à doutora Zélia, porque tenho também essa dúvida, quando falou nos estágios e disse que os publicam no vosso site, no Eurocid, esses dos estágios também estão naquele site EPSO ou não? Sim, também podem ser encontrados lá. Portanto, cá em cima no EPSO tem um separador que tem traineeships, estágios, e depois linka para cada página, para a página da instituição que abre a vaga. Mas aí tem de andar um a um à procura, enquanto no Eurocid os 49 que estão disponíveis estão visíveis ali. No momento é só fazer a pesquisa ou por instituição, ou por país, ou por área de conhecimento. Ótimo, pronto. Então o que eu lhe pedi é que quando enviar a sua apresentação, que deve ter isso, eu não me lembro de ver esse slide, mas se isto podia ficar assim bem claro. Portanto, está no EPSO e no vosso, mas o vosso de facto tem essa vantagem que poupa imenso tempo. Pronto. A minha outra questão é se tem alguma ideia de qual é, porque é uma questão que nos põe muitas vezes. Porque ouvimos isto tudo, é muito atrativo, mas a questão é esta: é muito difícil conseguir um estágio ou carreira. Eu sei de gente que já tentou várias vezes. A taxa de aceitação é baixa, certo? É baixa. É baixa. Vamos lá ver. São 27 países a concorrer. Pois. 27 Estados-membros. Portanto, a coisa não pode ser muito fácil. Mas Pois. eu devo dizer, em estágios, este estágio Blue Book, o livro azul, cada período de estágio tem mais ou menos 25 a 26 portugueses escolhidos, selecionados. Pronto. Em termos de trabalhadores, o trabalho, os concursos para trabalhar mesmo, realmente estamos um bocadinho mais abaixo. A candidatura está no seu equilíbrio geográfico, sim senhor, de 2,6, mas depois Portugal tem, nos últimos testes, principalmente no presencial em Bruxelas, Portugal não tem sido muito bafejado com a sorte. Não tem sido selecionado tanto como os outros. Precisamos realmente de jovens interessados e que treinem para esses exames. Ok, portanto aí tem a ver com o nível de língua, será? Portanto, as tais competências que eu falava, como comunica, como se apresenta, como consegue desenvolver um assunto, se não fica ali acanhado à espera que aconteça qualquer coisa, ou não tem uma proatividade para estar à vontade e falar e agarrar na questão que é colocada. Pronto, ok. Então, olha, ainda bem, eu tinha, pronto, esperança que desse essa, pronto, resposta, porque o que eu vou dizer a seguir penso que é muito útil numa fase intermédia. Alexandra, já perceberam que, de facto, é assim, embora possam, no pós-secundário, fazer estas coisas, obviamente, ainda hoje eu estava a ouvir números sobre o desemprego no Algarve, que acho que fomos a região em Portugal mais afetada com esta crise atual. Sim. E obviamente, quanto menos, isto pode não ser regra para tudo, mas quanto menos o grau, ou quanto menor o grau de formação, não é? Mais difícil e mais em risco se está. Portanto, a formação, já diziam os antigos que o saber não ocupa lugar. Portanto, eu aqui refiro e reforço que vocês aproveitem todos os momentos como vocês estão a fazer, tu, a Joana e outros alunos, para de facto ganhar estas soft skills, para fazer coisas que de facto vos tirem da vossa zona de conforto, ou que sejam até as coisas de que vocês gostam, mas que vocês tenham que explorá-las a outro nível. E então, aqui entro em 2 oportunidades que eu penso que são interessantíssimas, que não são carreiras europeias, mas que são oportunidades e iniciativas europeias também, e que estão acessíveis desde já, com a vossa idade. Uma é o Corpo Europeu de Solidariedade. Ouviste falar já? Sim. Pronto, e achas que vale a pena dizer alguma coisa sobre isto? Ou sim. Não, eu acho que vale a pena porque eu digo-lhe porquê. Porque nós agora, na universidade aqui em Portugal não tanto, mas na vida profissional, as empresas começam a revelar
que querem trabalhadores que não são, como nós somos trabalhadores de máquina, que saem da universidade e querem logo trabalho. Querem trabalhadores que façam voluntariado, que tenham que tenham experiência de vida, e o voluntariado é uma ótima oportunidade para ter uma boa experiência. Exatamente, pronto. Isto não é? Isto veio, pronto, reforçar o que disse a doutora Zélia, que o Corpo Europeu de Solidariedade, e a outra, que é um dos muitos concursos que há, mas que para a vossa área eu achei que este era o mais interessante, que se chama Jóvenes Tradutores. É assim que se diz, não é Zélia? Jóvenes, um concurso que há todos os anos, anual, da DG de tradução, para alunos que tenham, eu agora não tenho as regras todas de cor, mas salvo alunos que tenham, pronto, 17 anos no ano em que concorrem, 17 ou 18, não estou bem certa, mas todos os anos em setembro, e que é também um concurso que segue mais ou menos as fases de que a Zélia falou, e portanto que serve também como treino, não é? Nós tivemos uma menção honrosa no concurso do ano passado, uma aluna de Vila Real de Santo António. Éramos para ter feito com eles, agora em maio, uma cerimónia que não pôde ser feita, mas que vai ainda ser feita, e nessa altura nós damos-vos conta. Isto para vos dizer que tanto o Corpo Europeu de Solidariedade, que tem uma candidatura extremamente fácil, que é só entrar com este mesmo título no Google e fazer a inscrição, que pode ser feita tanto para um voluntariado como para um projeto de voluntariado, onde vocês fazem um contrato e são pagos. E tudo se passa também por Skype ou por telefone, com garantias, com uma garantia importantíssima, que é a de terem no final um certificado, um Youth Pass, não é? Que podem anexar ao currículo. Pronto, e que de facto também permite todas as coisas que a Zélia disse, ambiente multiétnico, exatamente, todas essas coisas. Obviamente, se estamos a falar de um voluntariado, aí vocês só têm dinheiro de bolso, mas têm a viagem, mas têm os alojamentos, mas têm as alimentações e têm tempo livre, não é? Pronto, sobretudo, porque aí, pronto, os voluntariados normalmente são 4 horas dia máximo, e depois têm o resto do dia livre para passearem, para se conhecerem, para fazerem coisas juntos. Normalmente o Corpo Europeu de Solidariedade também a cada voluntário, a cada jovem que tenha um projeto próprio, portanto vais para um sítio qualquer, vais ou ficas, porque outra coisa nova também, ou outro enfim, aspecto novo, é que o Corpo Europeu de Solidariedade pode ser, pronto, realizado no próprio país. Alguém que tem um bocadinho de receio de sair, que não sabe bem ainda como é que as coisas são, nem como é que vai reagir, pode optar por aceitar um projeto no seu próprio país, que tem as vantagens todas que os outros têm, e tem que fazer, onde quer que esteja, um projeto pessoal. Isso é muito desafiante também, porque podes, pronto, desenvolver um trabalho na tua área com pessoas novas que não conheces, que te obriga a sair da tua zona de conforto. Depois, esse trabalho é incluído, portanto, ele é visto, avaliado, e há uma nota que diz, sim senhora, este jovem, pronto, revelou esta capacidade, esta, e enfim, isso são tudo as tais soft skills, não é? Com que ficam. O concurso, todos os anos em setembro, elege quem? Portanto, é um concurso que é um concurso que tem a ver com línguas, portanto, para quem gosta de línguas, há o mês de setembro a fixar, em que há este concurso que abre o mês inteiro sempre, e há o Dia Europeu das Línguas também, que tem imensos concursos e passatempos, não de menosprezar, por um lado porque podem servir até para EPAs, pronto, fazer a dinamização no início do ano de uma série de coisas giras, porque eles têm
enfim, podem-te mandar fisicamente algumas coisas. Nós, pronto, Centros Europe Direct também, pronto, recebemos, pronto, de posters, pronto, puzzles, coisas assim, mas online, então, tem um horror de anexos, pronto, recursos, e até muitos deles a poderem ser, pronto, levados a cabo com outros alunos de outras escolas, outros colegas. Portanto, eu deixava-vos estas duas, entre muitas, portanto, o Corpo Europeu de Solidariedade e o concurso de tradutores em setembro. O que é que eu vou fazer também, à semelhança da doutora Zélia? Vou-vos enviar também um mail em que deixo os links para pronto, estes dois concursos, embora isto seja muito, muito fácil, e mais que isso, o nome de no caso do Corpo Europeu de Solidariedade, um projeto que se chama Rede Move, que somos várias instituições do público e privado que nos juntamos para oferecer aos jovens informação e apoio em tudo quanto é voluntariado e mobilidade na Europa, e que pode ser muito útil. No caso do concurso, um colega que esteve na Comissão Europeia até há uns meses atrás, um tradutor que, pronto, na pele, passou por todo este processo e que faz também sessões em escolas. Pronto, o Jorge Madeira Mendes. Mando-vos o contacto e de certeza que se vocês fizerem o convite para setembro ou assim, ele irá com muito gosto à vossa escola ou fazerem, enfim, pronto, neste formato que estamos a fazer, porque para além de vos fazer, de vos dar o testemunho dele, como é que é isto de chegar a uma instituição, e aqui cruzo com a Zélia, não é? Dá-vos também muita informação sobre a importância que muitas vezes menosprezamos de saber pelo menos mais uma língua estrangeira e de saber bem. E de saber bem também a nossa própria língua. Só duas notas mais. Quanto ao Europass, que não se confunde apenas com o Curriculum Vitae europeu, são 5 documentos importantíssimos, entre eles o certificado de línguas. Há uma outra colega e uma outra rede de que vos mando também o contacto, porque uma das missões que estes Centros Europe Direct têm é de facto de fazer estas pontes. Há uma rede que se chama Rede EURES, não sei se já ouviste falar, Alexandre? Não. Rede EURES é o portal da mobilidade profissional na Europa, e é um mundo, também digo-te, quase infinito de oportunidades que ajudam nos dois casos de que a doutora Zélia falou, mas sobretudo para quem queira fazer uma experiência profissional fora das instituições europeias. Portanto, para além de poderem dar algum apoio também na construção de um currículo, de como é que se faz uma carta de apresentação, do que é que cada Estado-membro até exige, porque, embora haja um currículo vitae uniformizado, não quer dizer que todos os Estados-membros, por exemplo, eu sei que a Dinamarca não gosta muito do currículo vitae europeu. Há outros Estados-membros que valorizam o facto de ter certas informações e outros não. Enfim, todas essas coisas, a Rede EURES faz aconselhamento pessoal, que é uma coisa espetacular também, e não só por meio presencial. Portanto, há um conselheiro EURES sempre perto de nós. Aqui no Algarve temos a Natália Torregão, e há um outro colega, talvez o Sérgio, em Portimão. Mas, pronto, sobretudo a Natália, marcas a hora, dizes ao que vais, ao que queres. Ela não só, pronto, explica como ler, como explorar a base de dados enorme que é a EURES, que tem tudo, desde os documentos necessários para quando sais, até como é que eu faço para arranjar casa, como é que eu faço se quiser levar o cão, o namorado, a namorada, enfim, todas essas coisas, mas sobretudo a encontrar o emprego ou o estágio, e são eles também que gerem a parte dos empregos do Corpo Europeu de Solidariedade, encontrar o sítio certo. Não é fácil, digo-te. Uma filha minha está neste momento na Dinamarca, o processo não é fácil, é doloroso até e complicado.
mas quando tu já te sabes mexer melhor e contas connosco, Sim. nós ajudamos a abreviar alguns passos do caminho. A Rede Euras também faz sessões em escola sobre o currículo, sobre até um recurso que eles têm muito interessante para avaliar cada um quais são as soft skills que já tem e no que é que precisa ainda de fazer algum trabalho, desenvolver. Enfim, como vês, isto é um mundo. Eu calmo, mas fica tudo isto assim com umas reticências enormes, está bem? Está bem. Muito obrigado, doutora Ana, porque, aliás, referiu as soft skills. Atualmente, como eu já tinha dito antes, as soft skills, quando se vai para uma carreira numa empresa, ou mesmo trabalhar para o Estado ou para a União Europeia, as soft skills são muito importantes, porque não é só o que nós adquirimos, mas é também o que nós somos, a nossa personalidade. Exatamente. E principalmente, uma das soft skills, na minha opinião, é a mais importante, as duas mais importantes, é saber trabalhar em equipa, porque nós agora é muito raro numa empresa ou na União Europeia termos um trabalho em que somos só nós os únicos a fazer. Normalmente estamos com 10, 20 ou mais pessoas. E também, e a outra é ser versátil, é saber fazer um pouco de tudo. É hoje, por exemplo, se calhar estar a trabalhar numa parte de contabilidade, mas amanhã ir para os recursos humanos e se for preciso ir fazer entrevistas ou gerir reuniões, é saber fazer um pouco de tudo, porque nós agora com o fenómeno da globalização, por exemplo, ser advogado já não é ser só advogado. Um advogado não tem que saber só de direito, de advocacia, tem que saber um pouco de tudo, porque agora não só, eu refiro aos advogados como por exemplo, mas agora em todas as carreiras, em todos os empregos, não é só aquela área específica, nós podemos entrar em contacto com áreas que são completamente diferentes e que convém saber um pouco sobre isso. Eu diria, eu até faria uma pequena correção. Sim, senhor, é importante aquilo que disseste, mas mais do que saber um bocadinho de tudo, porque é assim, hoje em dia, ser sábio é muito difícil, não é? Porque é tão grande o conhecimento. Mais do que isso, estar, como dizia, e muito bem a doutora Zélia, que tem sido talvez uma das razões porque os nossos portugueses não têm tanto sucesso na fase final, que é o estarmos dispostos a... É assim, admitir, eu não sei, mas quero aprender. Sim. É o espírito de inovação. Exatamente. Estares aberto. Exatamente. Estar sempre aberto. Se não sabes, não é vergonha nenhuma. Eu não sei, mas vou fazer. Mas quero saber. Vou trabalhar e estou aqui para isso. Pronto, isso é a atitude certa. Pronto, doutora Zélia e doutora Ana, acho que podemos dar por concluída esta sessão. Olha, eu não sei se a Catarina Cruz está aí, não te importas de ver. Catarina? Catarina? Sim, acho que está. Catarina Cruz? Não sei se ela quer abrir o microfone e dizer alguma coisa. O microfone está ligado. Tá? Catarina Cruz. Eu vejo aqui o nome dela, mas não vejo de facto o micro também. Não, eu nem o nome dela vejo. Pronto, ok. Eu aqui vejo, por acaso vejo. Pronto. Mas pronto, Alexandre, não vamos... eu transmito depois. Pronto, mandamos por mail. Sim. Comprometemos. E pronto, e qualquer coisa que vocês precisem, contem com o Centro Europe Direct. Nós estamos em Faro, fisicamente, mas agora mais do que nunca online. Claro. E pronto, eu vou deixar quando mandar o meu telefone pessoal, o e-mail, as nossas redes sociais, tudo para vocês estarem à vontade. Espero só um bocadinho, doutora Ana, porque a doutora Catarina quer falar, mas não está a conseguir. O microfone está ligado, doutora Catarina. Agora o microfone está desligado. E está ligado agora. A Catarina é engenheira civil. Isso é uma prova daquilo que tu estavas a dizer. É a engenheira civil, mas não está a fazer neste momento nada que
tenha a ver diretamente com o curso que fez. Deve ser, se calhar, provavelmente o mesmo problema que a doutora Zélia teve com o microfone. Pois, é capaz. Pronto. Então, se não há mais nada a dizer, eu dou por concluída esta sessão. Agradeço muito à doutora Zélia e à doutora Ana por ter estado aqui presentes, a dar-nos um bocadinho grande do vosso tempo, porque, como foi uma das primeiras coisas que a doutora Zélia disse, com a reforma que agora vai haver de muitos dos funcionários portugueses que estão a trabalhar para a Europa, Portugal vai voltar a estar subrepresentado nas instituições europeias, e é preciso que nós, jovens, tomemos a iniciativa para que Portugal tenha uma voz ativa e forte em todas as instituições europeias. Mais uma vez, muito obrigado às duas. Muito obrigado a ti. E quem sabe se para o ano voltamos a fazer uma entrevista, uma sessão, se calhar ao vivo e não por videoconferência, sobre outra temática qualquer. Muito obrigado às duas. Obrigado, Zélia, por estares aí. E um bom dia para as duas. Muito obrigado e parabéns à EPAS de Lagos. De facto, vocês estão a fazer um ótimo trabalho. Ok, muito obrigado e tudo bom para as duas. Obrigado. Com licença.